não passar. Não, pode também falar, não tem a história, vamos voltar a gravar aqui. Chegou uma pessoa, mas a história não tem rumo aqui do mate, vai por todas as esferas, Em todas as épocas. todas as épocas, transcende Uma cronologia. Mesmo porque é muita história, né? Então, enfim. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com o Nilton Carneiro. Carneiro, vamos chamar Carneiro. Carneiro Neto. E tem uma história atrás da outra. Não dá, a gente para um pouquinho de gravar e já vai contando as histórias. Não, calma aí, deixa eu gravar que tem. Eu estou muito honrado aqui de poder estar escutando isso aí. É uma satisfação te receber aí, Valeu. produtor de mate. Então aí, então tentando. Fica à vontade, fica à vontade. Eu. Pausa aí que vamos ter que eu volto. Divertido. Concordo. Mas voltou aí, então, vamos lá. Mas então, Danilo, puxa, olha, uma oportunidade muito legal você ter iniciado uma coisa de mate. Eu mesmo queria ter feito isso, sabe? Quando minha família decidiu vender Leão Júnior, foi uma situação muito difícil pra gente, pra mim. Porque estava quase na hora de eu herdar a minha parte e de poder dar palpite, poder fazer alguma coisa pelo bem do erva mate, da história, e pela continuidade das coisas que meu bisavô e depois meu avô fizeram. Centenário já, tradicionalíssimo. Entre as coisas importantes que aconteceram por decorrência da existência de Leão Júnior e dos trabalhos de Leão Júnior, além de ser líder do mercado durante 100 anos, em todo o século XX, praticamente, exceto a primeira década do século XX, ainda meu avô Carneiro era líder. Né? É interessante que nas cartas de meu bisavô, líder do mercado. Líder do mercado nacional, de exportação. Não era nem mercado nacional porque não havia. Não. Eu acho que foi Leão que meio que... Foi Leão que criou o mercado nacional de mate. Sim. Isso é uma coisa importante de se entender, deixar bem claro, porque nem as pessoas não só não sabem disso, como lá no Rio de Janeiro, se você perguntar da onde que veio esse negócio de mate Leão, ninguém sabe da onde que veio. Eu trabalhei para uma empresa, eu fui muito pro Rio. Fui de ficar mês lá, tudo. E lá o pessoal toma mate, assim. Você olha nas mesas, sim, é mate. Como toma cerveja. 90%, exatamente, é só mate. E eu falo, essa empresa, pô, que bacana, é de uma família de Curitiba. Não, isso aqui é do Rio de Janeiro, não de Curitiba. Eles negam a tua filha, eu falei, olha aí no copinho ali pra ver onde é que tá. Aí tava lá Curitiba, né? Veja, foi nos anos 30, final dos anos 20, que meu avô, Agostinho Hermelino Leão Júnior, ele assumiu o nome do pai, ele era Leão Neto. Ele nasceu Agostinho Hermelino Leão Neto. E ele assumiu o nome do pai e virou Leão Júnior. Por isso que às vezes acho que o pessoal se confunde. Os dois acabaram, meu avô acabou a vida como Leão Júnior, né? Porque ele, por conta dos negócios da empresa, ele assumiu o nome do pai, que faleceu cedo, né? Meu avô morreu com 41 anos. Nossa. Meu bisavô, né? Fundador. A gente chama de fundador, né? Leão Júnior é o fundador, porque Leão Júnior é meu avô também. Mas foi meu avô, foi o filho do fundador que fez o grande progresso do negócio, foi o filho do fundador que fez. Porque transformou quando... É importante entender, porque assim, os altos e baixos a gente pode chamar de ciclo, mas tem gente que chama de fasma, que é uma coisa quando não é cíclico, quando ele não tem um ápice novamente, quando ele acaba, é um fantasma, é um fasma, o fasma da borracha. A borracha não foi um ciclo, não foi uma coisa que começou e algo foi e voltou, não. Ele teve uma trajetória decadente e acabou. De certa forma, o mate aconteceu isso, porque o mate, a partir dos anos 30, a coisa começou a ficar muito difícil. A partir dos anos 20, a situação começou a ficar complicada, em função de coisas muito claras que aconteceram com relação à política. Você veja só, um grande inimigo do erva mate foi Vicente Machado, que em 1909
fez uma nova lei tributando o produto de exportação e limitando a exportação para a Argentina. Fazendo um parênteses, então Vicente Machado, que na época que houve o fuzilamento do Barão do Cerro Azul, que fugiu para Castro, né? Quando o pessoal estava chegando perto, fugiu, e há várias pessoas que acham que atentou contra o mate. Atentou novamente contra os ervateiros. Atentou contra a elite ervateira. ervateira. Ele era um cara de Ponta Grossa, da turma do gado, de criação de gado e tal. Então, assim, ele atentou contra o mate no momento exato onde a Argentina fazia exatamente o contrário. Incentivava a indústria, isentava de tributos e incentivava o plantio vigorosamente. No mesmo período, a partir do final do século XIX, a Argentina expandiu enormemente em função de incentivos do governo ao plantio e à indústria. Inclusive, a gente está no momento estudando coletando provas e informações de como a indústria paranaense, a indústria do mate que nasceu no Paraná, foi para o resto do mundo. Que foi daqui que foi a indústria, né? As patentes de Camargo Pinto são do final do século XIX, 1876, a primeira patente. Francisco Camargo Pinto. Quem é? Chave. Eu não conheço. Francisco Camargo Pinto é a chave de toda a história disso aqui, desse padrão. Por quê? Francisco Camargo Pinto foi o primeiro engenheiro do Paraná, formado em Londres, tá? Por conta do imperador Dom Pedro II. Ele era de Colombo, né? Morava em Colombo, na beira do rio Palmital, onde eles tinham uma chácara, a família tinha uma chácara. E ele, desde criança, era gênio e se destacou aqui no colégio, a ponto de que, assim, com 8 anos de idade, os professores chamaram os pais dele no colégio e disseram: a gente não consegue mais ensinar nada para ele. Ele já sabe mais que os professores. Aos 8 anos de idade. Aí ele foi encaminhado para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, jovem, criança, e dali tirou a medalha de ouro na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Continuou sendo a apresentação do curso, digamos, o curso de secundário, digamos assim, da escola. Ele apresentou como trabalho de conclusão de curso uma locomotiva miniatura. Ele fabricou uma locomotiva que funcionava. E por isso ele ganhou o prêmio e foi um destaque tão grande com essa mini locomotiva que ele inventou, que o imperador, que era um apoiador da ciência e tudo mais, do desenvolvimento, resolveu financiar os estudos dele. Aí deu uma bolsa para ele estudar engenharia naval em Londres. Camargo Pinto foi, estudou e já na Europa fez as primeiras patentes industriais para beneficiamento do mate. Então ele fez o abanador separador de mate mecânico. Ele fez o sistema de moagem mecânica. Ele fez o sistema de secagem na lavoura e estabeleceu padrões, e isso todos patentes. Depois eu te mostro e te dou os detalhes dessas patentes, que são bem conhecidas, estão no Museu Paranense. Então ele fez 5 ou 6 patentes que, depois de uma análise grande, ele já vivia no meio, no final do século XIX, da segunda metade do XIX, que a província já se destacava pelo erva mate, e ele vinha daqui de Curitiba, do meio que isso existia. A família, de certo, já tinha seu pequeno engenho para fazer chimarrão, seu próprio chimarrão, ali no rio Palmital. Sim. E ele, quando voltou da Inglaterra, ele já voltou com uma patente num sistema de separação de moagem. E aí ele foi a pessoa, foi o engenheiro, ele foi o primeiro engenheiro do paranaense. Aí mais um negócio do mate. O primeiro engenheiro do Paraná foi quem inventou as máquinas de erva mate. E aí como é que foi? Ele tinha um bom relacionamento, e como ele se formou na Inglaterra, ele tinha inclusive hábitos culturais interessantes, porque ele gostava de música, ele tocava violino. Então ele tinha... Era um gênio. Era um gênio, e morando na Inglaterra, ele ia à Alemanha
E tinha amigos, fez amigos na Alemanha, aprendeu a falar alemão, que nas férias escolares da Inglaterra ele ia para a Alemanha, passear e tocar violino e tal. E aí quando ele chegou aqui, logo que ele já chegou com essas inovações que ele começou a testar na chácara dele, na chácara Palmital. E desenvolver ali os protótipos das primeiras máquinas, do abanador, do secador, do ensurrador de mate na barrica e do tostador sem fumaça. Mas era tostador já para tostar, com mate tostado? Não, o secador sem fumaça e depois o tostador foi uma das últimas máquinas que ele fez. Era o secador sem fumaça. Isso era uma exigência do mercado. Já era? Platina, já era uma exigência do mercado. Porque, te contando um pouco de agora, nós, atualmente, quem é ervateiro, mexe com produto, sabe que a gente tem muitos problemas de exportação por causa da fumaça do mate. E olha que já vem, então, do século passado. Isso aí, o primeiro engenheiro já estava pensando nisso. O primeiro engenheiro já observou que a resina das lenhas, das diferentes lenhas, davam sabores diferentes, impregnavam o mate. Desde o campo, não é que a segunda secagem do canchamento, não. É desde o sapego. Aí o Camargo Pinto patenteou uma regra de como e desenvolveu um secador cilíndrico rotativo de campo, que você levava no campo e sapecava daquilo sem fumaça. Então ele inventou uma das primeiras coisas, ele inventou um sapecador. Super atual. Um sapecador sem fumaça, super atual. Detalhe, ele que trouxe os primeiros locomóveis, primeiros motores a vapor para Curitiba. Como aqui não tinha curso d'água forte o suficiente para mover moinho, era tudo movido a locomóvel, a lenha, a máquinas a vapor. Ele era especialista em máquinas a vapor, né? Desde criança, foi lá para se formar nisso, se formou nisso e inventava a locomotiva, ele montava as locomotivas. Foi ele que montou a locomotiva do engenho Tibagi, que aliás nós temos aqui, depois eu te mostro. Olha aí. O engenho Tibagi era Que movido, era do Barão do Céu Azul e do Davi Carneiro. Era dos dois? Claro. Davi Carneiro era o sócio braço direito do Barão, era meu trisavô, pai desse aqui. Meu trisavô, Davi Carneiro, foi o rei do mate. Quando o Barão morreu, ele assumiu a empresa do Barão. Assumiu. Entendeu? Só porque assumiu porque ele era sócio. E ele era o contador, era o administrador da empresa de mate. O Barão tinha outros negócios. Mas quem cuidava de todos os negócios do Barão, quem era o guarda-livros, o contador dele, o economista, era o Davi Carneiro. Mas deixa eu fazer Davi Antônio da Silva Carneiro, nascido em Iguape. Chegou aqui no começo do século XIX. E logo que ele chegou, ele foi agente de rendas de Paranaguá. Ele começou a vida do Davi Carneiro como contador da prefeitura. Como o Ildefonso estava por lá, era de Paranaguá, conheceu ele jovem, logo puxou ele para trabalhar com ele, e virou sócio do Barão. No fim da vida, quando o Barão morreu, o meu trisavô Davi Carneiro, ele tinha 20% dos negócios do Barão. Mas ele que comandava os negócios. Ele que falava com todo mundo, que exportava, que cuidava da produção, ele que metia a mão na massa. Porque o Barão era Barão, era político, tinha outros negócios, e tinha negócio de cuidava da província, já foi vice-presidente da província. Enfim. Deixa eu fazer uma pergunta aí nesse ponto, senão eu vou esquecer. O Barão do Céu Azul faleceu. A baronesa em si, na época, a mulher não podia assinar as coisas, ficava muito... Não entendia de negócios. Entendia e não podia também, tinha que ter alguém, um homem representando ela naquela época. Eu fico pensando hoje, né, como é que era na época. Eu já li várias coisas. A empresa Barão, do Barão do Céu Azul, Davi Carneiro, ela foi particionada quando o falecimento do Barão? Foi. Ou aos poucos? Não, ela foi, mas ficou, logo em seguida, Davi Carneiro fez a própria empresa, Davi Carneiro e Companhia, que é aquela ali que está no quadro. Davi Carneiro e que é ali na Comendador Araújo, do lado do Hotel Pestana. Isso, que ele, exato. Eu fiz um filme, já vi filme isso, lá. Depois foi para ali. A fase que foi para ali, justamente, foi um momento interessante da história, porque eles trabalhavam juntos
até a morte do barão, no engenho Tibagi. O engenho Tibagi continuou da baronesa e acabou ficando para o genro dela, que chamava-se Fido Fontana. Aí, ó, essa... Fido Fontana, filho do comendador, casou com a filha do amigo. Quem trouxe o Fontana para cá foi o Ildefonso Pereira Corrêa. Por quê? Isso é um detalhe muito importante. O Ildefonso fez o Uruguai era a praça dos negócios da América do Sul. Era o grande centro comercial. Olha, isso é muito importante para entender a história. Aqui não havia nada. Da origem até da erva mate, essas coisas eu nunca li, não sou um historiador, não fico lendo, mas eu leio muita coisa sobre a erva mate. Isso nunca é contado. Como outra coisa que não foi contada, como o pai do barão também agiu de uma maneira de proteção para o Paraná. E ele que era ele era o produtor de vários engenhos em Porto de Cima, que as ruínas estão na beira da Graciosa até hoje. Os engenhos da Graciosa eram do Correia. Era no Correia, então. Júnior. E ele já exportava. Olha aí. Embora, entendeu? Foram os primeiros engenhos hidráulicos, foram do Correia Júnior na Graciosa. Tem até hoje as ruínas. Se você desce antes da ponte de Porto de Cima, tem umas ruínas de uma cachoeirinha na beira da estrada. Ali eram os engenhos do Correia Júnior. Então lá ninguém sabe o que é. Vou dar uma... Deixa eu só fazer uma pausa para não ficar muito longo, depois a gente volta. Calma aí.